Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um vídeo de ET Base, desta feita sobre o novo regime de bens em circulação, que vai entrar em vigor dia 1 de julho de 2013. Ahm, então, ahm, vou então falar de alguns dos tópicos da agenda desta apresentação, onde vou enquadrar um bocadinho a parte da legislação e o que é que alterou. Vamos ver quais é que são as situações enquadráveis e excepcionadas a nível de emissão de documentos, elementos obrigatórios nos documentos, o que é que tem que constar nos documentos, como é que é feita a comunicação dos documentos à autoridade tributária, que impacto é que isso tem nas aplicações da IT-Base e também algumas principais perguntas que são colocadas ao nível deste novo regime de bens em circulação. Então, começando pela introdução em relação à legislação. Relativamente a isto, para dizer que, como vocês veem, há alguma legislação que já foi publicada sobre este assunto. Este regime de bens em circulação estava em vigor desde 2003, sendo que em 24 de agosto, com estas alterações que foram feitas relativamente à comunicação de documentos à AT e etc., foi também publicado no Decreto-Lei 198 a nova legislação sobre este regime de circulação de bens. No entanto, o Orçamento de Estado introduziu algumas alterações, veio facilitar algumas coisas que teriam sido um bocadinho mais complexas, mas não foi o suficiente. Depois, a 23 de novembro, saiu então o novo SAFT para acomodar a comunicação dos documentos de transporte. No entanto, agora a 23 de abril, saíram então novas portarias que adiaram tudo para 1 de julho, em vez de ser 1 de maio como estava previsto, bem como alteraram também alguns modos de cumprimento das obrigações de comunicação e ainda o próprio formato do SAF. Porquê é que isto foi feito? Bem, alguns documentos da AT que tivemos acesso dizem que há aqui três grandes razões porque é que foi implementado este novo regime de circulação de bens. Primeiro, para desmaterializar e informatizar o processo, ou seja, para que a AT tenha acesso à informação de modo informatizado sobre todos os transportes de mercadorias. Também para desenvolver algum business intelligence, porque a seguir começa a ter muita informação que pode ser trabalhada e encontrar padrões e etc. Ainda no aumento da eficácia no controle dos bens em circulação, porque aí vai passar a existir conhecimento prévio do circuito dos bens, bem como vai ser mais difícil a circulação de bens sem documento de transporte devido às regras que são impostas, muitas delas reforçadas pelas próprias aplicações que são certificadas e que têm que fazer o cumprimento destas regras. Também aumentar a eficácia inspectiva e de cobrança, porque a partir do cruzamento desta informação que agora vai passar a ser comunicada à AT com os sistemas também de faturação, é possível detectar situações que estejam incorretas. Também a própria AT passa a exercer direitos de cobrança mediante penhora muito mais facilmente, porque tem conhecimento prévio de, dos transportes e da circulação dos bens. E para isso, a próxima coisa a definir é o que é que são os bens em circulação. Isto está definido no Código do IVA, no artigo 3, mas assim de modo sucinto, pode-se identificar que todos os bens que por transmissão, troca, devolução, incorporação e prestação de serviços ou simples transferências efetuadas por sujeitos passivos de IVA, e aqui muito importante, efetuadas por sujeitos passivos de IVA, que se encontrem fora de locais de fabrico, venda, armazenagem e exposição. Ou seja, tudo isto é que são considerados os bens em circulação. Já vamos ver um bocadinho mais à frente, já vou explicar então também em que condições é que se podem definir estes bens em circulação. Inclusivamente, e como podem ver mais abaixo, também a inclusão dos bens em circulação que são encontrados no acto e no transbordo também podem ser considerados bens em circulação. Passando aqui ao próximo ponto, que são quais são as situações enquadráveis e excepcionáveis a nível da emissão. E agora aqui começa já uma chamada de atenção muito importante. A emissão não é a mesma coisa que comunicação. Ou seja, uma coisa é a emissão de documentos, uma coisa é a obrigação de emitir um documento de transporte, outra coisa é a obrigação de comunicação, porque nem todos os documentos de transporte que têm que ser emitidos têm que ser comunicados à AT. É como é lógico, se não são obrigados a emitir também, esses aí não precisam ser comunicados, porque não foi criado documento sequer.
Então, há que ter em conta quais é que são as situações que são enquadráveis e as que são excepcionadas a nível da emissão, ou seja, as que não necessitam de emissão de documento. Então, e como vocês podem ver, ou seja, eu vou agora aqui mexer aqui um bocadinho no rato também para identificar isso. Se as transmissões não forem realizadas por sujeitos passivos de IVA, não é obrigatório emitir documento de transporte. A mesma coisa para vendedores ambulantes de feiras ou isentos de IVA. Também a mesma coisa pode-se aplicar ainda a outras condições, mesmo quando documentos emitidos por sujeitos passivos de IVA. Ou seja, se for um sujeito passivo de IVA que está a emitir um documento ao abrigo do tal conceito de transmissão de bens, que é o artigo 3 do Código do IVA, aí é possível que tenha que emitir um documento de transporte. Porque se não for abrangido por esse artigo 3 do Código do IVA, já não tem que emitir um documento de transporte. Voltando ao ponto anterior, ou seja, se for ao abrigo do artigo 3 do IVA, há ainda a condicionante se é um transporte, se é para um destinatário a nível nacional, se é para nível internacional. Porque se o destinatário for nacional, é possível que tenha que emitir o documento. Se for internacional, não. Depois há ainda a condicionante que se é para consumidor final ou se é para outro sujeito passivo de IVA. Se for para outro sujeito passivo de IVA, tem que se ainda verificar se está ou não ao abrigo de algumas exceções. Se for para consumidor final, também tem ainda outra questão, que é se vai ser transportado num veículo de mercadorias ou não. Porque se não for transportado num veículo de mercadorias, não é necessário. Por certo, para consumidor final, não é necessário emitir documento de transporte. Ok? Mas se tivermos que utilizar um veículo de mercadorias, já temos que ver as exceções. Que exceções são estas? Bem, as exceções são aqui algumas que eu não vou enumerar todas, mas vou realçar as principais, onde se pode começar por ver que, por exemplo, bens transportados em veículos de mercadorias provenientes de retalhistas que se destinem a consumidores finais não necessitam de emissão de documento de transporte, desde que não sejam materiais de construção, artigos de mobiliário, máquinas elétricas, aparelhos receptores, gravadores ou reprodutores de som de imagem. Ou seja, se for para um cliente final, mas noutro tipo de veículo, é uma condição. Quer dizer que não é preciso emissão de documento de transporte. Mas se for para consumidor final em veículo de mercadorias, já se tem que ver qual é que é o tipo de artigo para ver se está abrangido pela exceção ou não. Também os bens do ativo imobilizado não necessitam. Ou seja, uma empresa que vende, por exemplo, computadores, está a transportar secretárias por uma mudança de instalações ou porque, entretanto, decidiu deitar fora as secretárias ou qualquer coisa e umas cadeiras, não necessita, porque não é a sua atividade vender as cadeiras e as secretárias, ok? Depois há ainda mais algumas seções, como são os bens provenientes de produtores agrícolas e afins, quando no transporte próprio ou por sua conta, bens de propaganda ou de mostruário, ainda também filmes publicitários, veículos automóveis, etc. Não vamos enumerar aqui todas estas seções, até porque isto está disponível na lei, também está disponível no PDF que vamos libertar sobre esta apresentação, por isso podem ver com atenção aí. Vou só incidir sobre os dois últimos pontos que são mais importantes normalmente para as operações com que trabalhamos, como são o caso dos bens respeitantes a transações intercomunitárias, ou seja, se nós estamos a fazer um transporte de mercadoria de Lisboa, por exemplo, para a Espanha, uma transação intercomunitária, apesar de serem de sujeitos passivos de IVA, não temos que emitir documento de transporte, porque é uma transação intercomunitária. No entanto, e agora aqui o que é um documento de transporte? Vamos pôr aqui uma condição que um documento de transporte, para todos os efeitos, é uma guia de transporte, uma guia de remessa, assinalada a nível de SAFT como sendo um documento de transporte. No entanto, para acompanhar essa mercadoria, diz a lei, esses bens, tem que existir um documento na mesma que comprova a origem e o destino. Ou seja, não quer dizer que há uma guia de transporte que é emitida se for um transporte nacional,
mas não quer dizer que se for para internacional não temos que não emitir nenhum documento, temos que emitir na mesma. Não é um documento que a nível de SAFT seja classificado como sendo uma guia de transporte SAFT, porque a partir do momento que é uma transação intercomunitária é diferente. Há um documento que tem que ser criado, mas não um documento de guia de transporte, digamos que normal. Os bens que circulam por motivo de mudança de instalações também não necessitam de ser comunicados à AT ou emitidos de documento de transporte, basta que com um prazo mínimo de 8 dias se informe a AT, através de e-mail ou de outro meio. Okay? Elementos obrigatórios nos documentos. Já anteriormente, com as novas regras de faturação, tivemos oportunidades de demonstrar um pouco quais é que eram os documentos obrigatórios. Agora, e com estas últimas alterações, na legislação do regime dos bens de circulação, há aqui algumas nuances. Ou seja, que elementos é que têm mesmo que estar nos documentos de transporte? E aqui vamos falar nas faturas enquanto documentos de transporte. Porquê? Porque uma fatura que não seja utilizada como documento de transporte, como é lógico, não necessita ter local de carga, designação usual dos bens e assinatura eletrónica. Mas se for utilizada como documento de transporte, tem que ter forçosamente. E a fatura, como já vimos, estamos a falar da emissão. A emissão do documento é uma coisa, a comunicação é outra distinta. Então, todas elas têm que ter os dados do remetente, como é normal. Todas elas têm que ter data e hora de carga e início de carga, designação usual e dos bens e das quantidades, e ainda a assinatura eletrónica se for um documento emitido por um programa certificado. No entanto, o destinatário já pode ser obrigatório, mas também pode ser substituído por desconhecido. E desconhecido, estamos a falar das guias de transporte quando emitidas a nível global. Por exemplo, alguém que faz venda ambulante. Imagina uma empresa de uma padaria que coloca pão, mas não sabe o que é que vai vender a cada cliente. Vai passar por vários restaurantes e vários clientes finais e conforme o que os clientes pedem é que vai vender. Bem, então aí vai fazer uma guia de transporte global. E então põe desconhecido o destinatário. É uma situação. Ok? Nesses casos também não tem NIF, também pode não ser obrigatório. No caso da fatura, normalmente pode acontecer o mesmo, mas nós também temos aqui a questão que já diz a lei da faturação que se as leis relativas ao código do IVA, que se exceder 1000 euros já temos que identificar qual é que é o nome e o domicílio. Então aí há esta nuance que temos de ter em conta. E então agora vamos passar à parte da comunicação. Até agora falamos de emissão, quando é que é obrigatório ou não emitir. No entanto, depois de emitir o documento, podemos ou não comunicar à AT, porque há várias exceções. Já vimos que quando o vendedor é um vendedor ambulante ou de feiras, ou está isento de IVA, ou está no regime de pequenos retalhistas, nesse caso estão dispensados de emissão. E se estão dispensados de emissão, também estão dispensados de comunicação. Se não for nenhum destes casos, na realidade, então temos que emitir fatura de modo eletrónico, ou por programa certificado ou programa próprio. Podemos também emitir um documento de transporte ou utilizar documentos pré-impressos. Okay? São os 4 modos com que podemos emitir documentos válidos para transporte. Bem, se for uma fatura eletrónica ou emitida por programa certificado, neste caso se for pelas nossas aplicações, é o mais comum, o que deve acontecer é que devemos imprimir 3 vias e está dispensada a comunicação. Porquê? Porque os programas são certificados. E com programas certificados, e como estamos a emitir faturas, não é necessário comunicar à AT o documento. E aqui a questão das 3 vias, só realçar o ponto que são 3 vias, porque na realidade 2 têm que acompanhar a mercadoria, porque uma é para o cliente final e a outra é, se a GNR ou outra entidade intervir para fazer uma inspeção, essa via será para essa entidade. Se for uma fatura pré-impressa ou se for um documento de transporte pré-impresso, ou seja, feito em tipografia, aí já há aqui uma outra condição, que é, seja fatura ou seja documento de transporte, temos que ter em condição também se o volume de negócios da empresa. Porque se o volume de negócios for menor do que 100 mil euros, então, e já agora este volume de negócios é no ano anterior,
imprime o documento em 3 vias e está dispensada a comunicação. Ou, caso isso não aconteça, ou seja, se for uma empresa que tem um volume de negócios superior a 1000 euros, aí já tem que comunicar à AT por telefone, tem que imprimir o documento na mesma papel, isso está pré-impresso, depois ele já está impresso, não é? E tem que comunicar à AT. Se for um documento de transporte emitido por um programa ou em formato eletrónico, tem que ter em atenção também a mesma situação, ou seja, se o volume de negócios da empresa que está a emitir, do remetente, se atingiu os 100 mil euros no ano anterior ou não. Se não tiver atingido, se for uma empresa que tem um volume de negócios maior, então aí, se é um volume de negócios maior do que 100 mil, vai ter que comunicar, tem que transmitir este documento eletronicamente à AT. Eletronicamente porquê? Porque tem um programa certificado. Ou seja, via web service ele vai enviar e vai receber um código da AT. Se receber esse código, quer dizer que correu tudo bem, está inclusivamente dispensada a impressão do documento. Se não recebeu o código, então aí tem que comunicar por telefone e imprimir as 3 vias em papel para acompanhar. De dizer que sempre que se comunica por telefone à AT, porque isto é um processo completamente automatizado, é necessário depois dar inserção do documento no portal da AT até ao 5º dia útil posterior. Bem, relativamente às comunicações, também há algumas exceções, como já havia em relação à emissão, em relação às comunicações também. Tem a ver com os documentos com destinatário desconhecido. Bem, estes documentos são na realidade para efeitos globais, por exemplo, o transporte de pão para venda ambulante. Mas neste caso específico, quando se registra com o nome desconhecido, como são globais, apesar de podermos até ter um código da AT, isto não dispensa a impressão em 3 vias. Neste caso, tem que se fazer acompanhar pelo papel. Enquanto em todos os outros casos, quando tem o nome da pessoa, deixa de ser preciso, ou seja, quando tem o nome do destinatário, deixa de ser preciso acompanhar com o papel. Se for um documento global, a dizer com o nome desconhecido, então aí já tem que acompanhar. Ok? A partir deste documento desconhecido, quer dizer que tem que haver documentos para entrega para obras. Ou seja, vamos imaginar que, e há uma pergunta frequente até mais à frente que pode ser dado este exemplo, uma empresa que trabalha para prestação de serviços de instalação de TV cabo e de manhã coloca na sua carrinha 3 routers, 100 metros de cabo e mais alguns materiais para poder reparar todas as avarias que durante o dia se cruzam. E como não sabe especificamente que material é que vai utilizar, põe sempre material por conta. Então o que é que faz? Emite este documento de transporte global com desconhecido. Mas depois, à medida que vai utilizando esse material, por exemplo, faz uma reparação e utiliza 10 metros de cabo e um dos routers, porque era preciso fazer essa reparação, essa instalação, então tem que fazer um outro documento chamado guia de entrega, guia de folha de obra, o nome que quisermos, um documento aí que tem que ser criado, onde a seguir o que é que se faça? Que tenha que se colocar a data de entrega desse material e o número de folha de obra, se aplicável. É um documento, se for em papel, não tem necessidade de ser comunicado previamente, pode ser feito ali na hora pela pessoa, pelo técnico, não é? No entanto, tem que fazer referente ao documento de transporte original, neste caso ao documento global. Se a guia que eu tinha levado de manhã tinha o número 100, então agora este documento, esta guia de entrega, tem que ter o número X, que ela estará pré-impressa. Ou então, se tiver uma aplicação como o Inmax 4, emite na hora o documento e comunica à AT e pronto, o documento está emitido, faz referência ao documento original, que é importante, se não tem que o ter em papel. Não esquecer que se o fizer em papel, tem 5 dias depois para o inserir no portal da AT. Porque é assim que está comprovado que se gastou, digamos assim, estes equipamentos ou este material que já não está na carrinha. No caso da alteração do local de destino ou de parte da quantidade que nós temos, o processo é quase o mesmo, ou seja, é necessário emitir um outro documento de alteração ou de retorno que tem que ter como referência o documento de transporte original, ou seja, o tal documento global, ou o documento em si, se não for global, o documento que ia para o cliente. Imagino que iam fazer uma entrega de 5 computadores numa determinada empresa. Chegavam lá e a empresa dizia, não, mas afinal eu só encomendei 4. Então, esses 4 vão cá ficar.
o remetente, o mesmo remetente, tem que emitir outra guia de transporte, neste caso uma guia de transporte de retorno, até pode ter outro tipo de documento associado, se quiser, onde vai novamente fazer o envio, mas neste caso das instalações do cliente para as suas instalações. Quem é que tem a obrigação de comunicar à AT todos estes documentos? Bem, o remetente, o próprio sujeito passivo que está a emitir, que está a remeter os bens, mas também pode habilitar terceiros em seu nome e por sua conta. A partir do portal da AT, podem fazer isto em seu nome. Okay? Na realidade, há aqui uma associação das formas de emissão com as formas de comunicação. Ou seja, quem emite faturação ou documentos de transporte, neste caso de modo eletrónico apenas pode comunicar à AT por web service. Mas quem emite com um programa certificado ou um programa próprio já pode comunicar por web service ou através do envio do ficheiro tipo SAFT. Okay? Este não é o ficheiro SAFT, é um ficheiro tipo SAFT que tem algumas condicionantes e numa primeira fase a ITbase não irá implementar este envio de ficheiro porque este envio de ficheiro é um envio assíncrono, ou seja, é necessário fazer um upload e depois esperar pelo resultado novamente desse ficheiro. Como tal, só é mesmo válido ou se prevê a sua grande utilização em locais ou empresas que tenham a emissão diária de muitos ou de milhares de documentos, ou pelo menos de centenas de documentos, então numa primeira fase não iremos implementar. Também pode ser feito a partir do portal da AT, mas que neste caso a comunicação é automática porque é feito logo pela AT. Outros sujeitos passivos que utilizem documentos pré-impressos podem comunicar por telefone. Mas, atenção, são excluídos das obrigações de comunicação os documentos de transporte em que o destinatário ou o adquirente seja o consumidor final. Ou seja, vimos que a emissão dos documentos aos clientes finais, aos consumidores finais, é obrigatória. Mas, por exemplo, que pode não ser obrigatória se o carro não for de mercadorias. Mas se o carro for de mercadorias, já tem que se emitir o documento. Mas não é necessário comunicar. Mais uma vez, só a chamada de atenção, uma coisa é emissão, outra coisa é comunicação. A comunicação de documentos relativos a consumidores finais nunca é obrigatória. Quando é necessário fazer a comunicação por telefone? Bem, aí é necessário ter a senha de acesso ao portal da AT, que pode ser a senha de um utilizador ou de um subutilizador. Esse atendimento é automatizado, ou seja, vai ser necessário indicar no telefone de modo automático o número do documento de transporte, na realidade são os 4 últimos dígitos, a data e hora prevista para início de transporte, o NIF do adquirente, quando aplicável, e isso não invalida que nos próximos 5 dias úteis não tenha que ser inserido o documento no portal. Tem. Ou seja, uma coisa é comunicar à AT, dizer que vou iniciar o transporte, mas depois temos 5 dias úteis para o carregar no portal. E isto apenas quando há situações de inoperacionalidade nas aplicações de informáticas ou quando, por razões de comunicação, não se consegue comunicar com a AT, então aí é que pode ser feito. Que impacto é que isto tem nas aplicações da ITbase? Bem, relativamente simples. No Restin e no InnoveGuest, que são aplicações mais ligadas à parte de retalho e de hotelaria, não tem qualquer impacto porque já não emitiam documentos de transporte, continuam a não emitir. Na linha de produtos Winmax 2000 foram implementados algumas das novidades legais, digamos assim, como a possibilidade de definir os tipos de documentos no SAFT, como a inclusão dos documentos de transporte no ficheiro SAFT, que também é uma obrigação e uma novidade no novo SAFT que vai entrar em vigor. Também permite a inclusão de um código de transporte se obtido por telefone. E aqui um ponto de interrogação, porque ainda há dúvida se quem tem uma aplicação informática pode sempre fazer a comunicação por telefone ou não. Imagino pessoas que têm a emissão de muito poucos documentos de transporte e, mais uma vez, estamos a falar de documentos de transporte e excetuam-se as faturas, porque as faturas, por ser um programa certificado, já não precisam de ser enviadas, só mesmo guias de transporte, guias de remessa, guias de consignação. Okay? Então, só nesse caso é que fará sentido emitir e colocar no programa. No entanto, também este tipo de utilizadores também podem emitir as suas próprias guias de transporte ou documentos de transporte no próprio portal da AT.
O Inmax 2000, nem o Inmax 4, criam o tal ficheiro tipo SAFT para envio de lotes de documentos de transporte, não de faturação, porque esses continuam a fazê-lo. Ao nível do Inmax 4, isto é mais ou menos idêntico, mas aqui a novidade é que o Inmax 4 faz envio online por web service, ou seja, quando nós estamos a emitir um documento de transporte, se tivermos tudo configurado, ele automaticamente comunica a AT. Como é que isso é feito no Inmax 4? Bem, é feito através da configuração, onde nós podemos definir qual é o subutilizador, a sua password. É necessário primeiro, tal como já se faz no SAFT, no envio do ficheiro SAFT, criar um subutilizador, definir uma password, ou nesse mesmo utilizador dar este acesso, o acesso DWT, configurar os dados de comunicação para indicar que queremos enviar os documentos de transporte, ou seja, e é preciso marcar esta checkbox. Por exemplo, numa empresa que trabalha com o Inmax 4, mas que até movimenta menos do que 100 mil euros, teve menos de 100 mil euros de volume de negócios, isto não deve estar ligado, porque ele não necessita de comunicar nenhum documento à AT, mas se for superior já tem que estar ligado e convém. Nos tipos de documentos, pois é necessário dizer qual é que é a designação SAFT associada, e há agora um conjunto de designações SAFT que é necessário associar aos documentos de transporte a partir de 1 de julho. Depois, o processo é relativamente simples. Quando vamos imprimir um documento ou quando vamos fechar um documento, impresso ou não, a própria aplicação vai comunicar com a AT para a leitura do código de identificação que a AT vai atribuir e no final das duas uma, ou recebe esse código e registra-o e parte para a impressão do documento, se foi dar a ordem de impressão, ou então se falhou, até aparece quantas tentativas já tentou fazer e aparece o código para escrever manualmente, isto para o caso de, por exemplo, telefonarmos para a AT e até nos ser atribuído um código ou receber por e-mail, que também se recebe por e-mail. E podíamos colocar aqui o código. Quando é feita a impressão, é possível incluir no documento, como está aqui no exemplo, o código de transporte atribuído pela AT. E automaticamente é impresso esse código nos documentos. No entanto, chama-se a atenção para que a própria lei diz que nestes casos, quando é um programa certificado, emitimos automaticamente, geramos o código, não é necessário levar o documento de transporte, a não ser que seja para um remetente desconhecido, as tais guias de transporte globais. Por último, vamos então passar às principais perguntas. Algumas delas até já tentei responder durante a apresentação dos slides. Vou detalhar aqui algumas delas um bocadinho mais. Ou seja, quando existe alteração do local ou a não aceitação imediata da quantidade, o que é que é necessário fazer? Bem, se for em papel, temos que emitir novo documento em papel, fazer referência ao documento original e depois no portal da AT registá-lo nos 5 dias úteis seguintes. Se forem utilizados documentos provenientes de programas, têm que ser comunicados antes do início do transporte. Ou seja, fomos fazer uma entrega, o cliente não aceitou a quantidade ou a morada mudou. Temos que emitir um novo documento de transporte para corrigir a situação. Deve-se sempre fazer indicação do documento anterior, ou seja, o documento a posteriori deve sempre referir-se que é referente à guia de transporte X. Os sujeitos passivos de IVA que estão abrangidos pelo regime de bens em circulação, basicamente são todos os contribuintes registados para efeitos de IVA. Isso está documentado no artigo 53, 69 do Código do IVA. Nada de aqui muito especial. O que é importante é saber quais são os motivos para que deve ser emitido um documento de transporte. Em caso das vendas, a fatura, como já referi antes, substitui o documento de transporte. Ou seja, eu não preciso fazer uma fatura seguida de uma guia de transporte. A fatura em si já substitui. Tem que ter todos aqueles elementos obrigatórios, mas a fatura substitui e até não obriga a comunicação dos documentos à AT, porque a própria fatura depois é que vai comunicar. De referir que a fatura simplificada não serve. Não serve porque a fatura simplificada não tem nome, não tem morada, não tem data e hora de carga, etc, etc. Por isso tem que ser faturas normais, entre aspas, ok? Doações, trocas, devoluções, afetações ao uso da empresa, incorporações,
remessas à consignação ou simplesmente levar coisas de um armazém para outro da empresa requerem um documento de transporte. O que se entende por designação usual dos bens, e aqui muito importante. Ou seja, não se pode utilizar expressões ou designações que não permitam a identificação dos bens em transporte. Como tal, a própria AT tem entendido que a colocação de um código, por exemplo, um código de barras EAN, pode ser o suficiente para identificar o artigo. Mas tem que ter uma designação usual dada a esse bem. Explicitamente, e a própria AT diz isso em alguma documentação própria, não são admitidas designações genéricas como diversos. Isso não é possível, não é aceito. Uma outra pergunta que é se emitir o documento de transporte em papel, o que devo garantir? Bem, temos que garantir que pelo menos 2 vias do documento estão a acompanhar o transporte da mercadoria ou do bem. Não podem ser nem faxes nem fotocópias também dos documentos originais. Isto quando é papel, porque já vimos quando é emitido pelo programa, automaticamente e obtido automaticamente pelo programa, deixa de ser necessário o acompanhamento do documento em papel. Então, e sobre aquela questão do ativo fixo ou do imobilizado, quando estamos a transportar imobilizado, é na mesma necessário, apesar de não ser necessário um documento de transporte, é na mesma necessário fazermos acompanhar de um documento que prove que isso é ativo imobilizado. E isso podem ser mapas de precisões, assentos contabilísticos, cópia das faturas de compra, fichas de imobilizado ou então uma declaração de gerência da empresa a dizer que esse material pertence ao ativo, não é material para venda. Então, se um carro avariar e ser necessário fazer o transporte da mercadoria para vários carros, se é necessário emitir novos documentos de transporte, não é. E agora, não é desde que os documentos não sejam, ou as quantidades de que estão nos documentos não sejam repartidas por carros diferentes. Ou seja, todo o material que está numa determinada guia de transporte tem que ir no mesmo carro. Eu não posso... Material que antes estava numa guia de transporte, agora não posso pôr em 2 carros diferentes, porque senão as quantidades que estão em cada carro não dão certo com o que está nesse documento, até porque depois o documento só podia ir no dos carros. Quando assim é, teria que fazer novos documentos de transporte. Existe um limite temporal para a descarga, tendo em conta a data e a hora? Não. Atualmente não existe nenhum limite temporal. Ou seja, a data tem uma data de carga e uma hora de início de carga, mas não há um limite temporal para descarga. Apesar do ficheiro SAFT, do novo ficheiro SAFT, já incluir também a possibilidade de se gravar a data e hora de descarga. Não sabemos até que ponto é que isso é para efeitos futuros, mas para já não existe qualquer limite nem a obrigação de inclusão dessa data e hora de descarga. É obrigatória a inclusão da matrícula? Não. É facultativa, não existe nada na legislação que obrigue a inclusão da viatura das matrículas. Desculpem, das matrículas das viaturas. Um exemplo que já dei ainda há pouco, que era a questão de faço reparações, saio com o carro de manhã, utilizei um conjunto de peças ao reparar em clientes e depois o que é que tem que acontecer? Bem, como já tinha falado ainda há pouco, à medida que vamos utilizando as peças ou vamos colocando nos clientes, temos que emitir uma folha de obra, um documento de entrega e comunicar à AT logo na hora, se tivermos possibilidade. Por exemplo, se for uma aplicação como o Inoax 4, que mesmo a partir de um tablet podemos ter acesso e fazer essa comunicação logo, estar comunicado, se fazendo sempre referência ao documento original, ou então, se o fizermos num documento em papel, depois temos 5 dias úteis para o comunicar também no portal da AT. Por último, uma última pergunta, que é um exemplo de empresas que fazem transporte de bens que não são sua propriedade. Por exemplo, uma lavandaria industrial que transporta roupas de um hotel para lavar, ou uma empresa de reparações de eletrodomésticos que transporta um fogão de um cliente para reparação. Nestes casos, não têm que emitir documento de transporte, ou seja, leia esse documento de transporte como sendo um documento SAFT que se comunica à AT, etc. No entanto, têm que se fazer acompanhar no carro de um documento que
comprova a origem e o destino dos bens. Vai do hotel tal para as nossas instalações, ou vai das instalações do cliente para as nossas instalações. E tem que ter a menção expressa para que se destinam, ou seja, a roupa é para ser feita lavagem na lavandaria. O fogão vai para as instalações da empresa para ser reparado. Isso é necessário. Bem, e como aqui não há hipótese de nos fazerem perguntas diretamente, deixo aqui o nosso e-mail de suporte e o nosso telefone e estamos à vossa disposição para qualquer questão. Espero que tenham tenhamos contribuído para ajudar alguma coisa em relação a esta nova legislação. Qualquer dúvida, por favor, contactem. Obrigado, boa tarde.